Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai falar sobre controle de elementos de bloco usando CSS. E essa aqui é a parte 1 dessa videoaula. Então, lembrando, a gente tem alguns elementos de bloco em HTML, como, por exemplo, cabeçalhos de nível, que vão desde o H1 até o H6, o parágrafo, o bloco div, ou seja, que são elementos de bloco que geralmente provocam automaticamente uma quebra de linha, mas como a gente vai ver nessa videoaula, eles também possuem outras características que a gente pode configurar. Lembrando que elementos de bloco também é uma coisa que a gente aprendeu quando a gente aprendeu sobre validação de HTML, é que para você construir um HTML saudável, geralmente são os elementos de bloco, são os únicos que geralmente podem ir de dentro direto do body. E esses elementos de linha vão dentro do elemento de bloco. Então, elementos de bloco da HTML eles possuem uma caixa em sua volta, que é constituída pelas seguintes partes. O elemento em si, se por exemplo for um parágrafo, é um texto, que nem esse texto aqui que está embaixo. Uma caixa, uma propriedade, qualquer elemento de bloco no HTML, H1, P, div, que automaticamente define seu próprio bloco ou parágrafo. Então, você tem o elemento em si. Uma imagem em si, por exemplo, elemento em si, ele está falando de uma imagem. Imagem não é elemento de bloco, tá? Mas você poderia ter um elemento de bloco que dentro tem uma imagem. Além disso, também a gente tem as margens internas dos elementos, que aqui... Então, aqui a gente tem um elemento em si destacado, que é o texto. Entre esse elemento e a borda, a gente tem o que a gente chama de margem interna, que é o chamado padding, com 2 Ds. Também a gente tem a borda em torno das margens internas, que é a border, que seria borda em português, que aqui está visível. E além disso, a gente tem a margem externa em torno da borda, que é a margem com IN no final. Aqui a gente tem vários elementos que se tornaram visíveis, né? Então, geralmente você não vê, por exemplo, a borda nesse pontilhado que está delimitando a margem também, nesse pontilhado que está delimitando o elemento. Então, aqui isso foi deixado visível para ficar mais didático. Todo elemento de bloco tem essas propriedades. Então, cabeçalho de nível, parágrafo, bloco div. E as propriedades CSS que a gente vai ver nessa videoaula vão mostrar como a gente pode alterar essas propriedades, ou seja, a margem externa, a margem interna, a borda, a cor da borda. Então, a cor e o tamanho da borda, por exemplo, podem ser alterados, assim como o fundo também. A margem externa é sempre transparente, mas a margem interna vai dar a cor do fundo do objeto. Então, se a cor do fundo do objeto for, por exemplo, amarelo, a margem interna também vai ficar amarela. E a margem interna é que impede que a borda fique grudada exatamente no elemento. E a margem externa que impede, por exemplo, que esse elemento de bloco fique grudado no próximo elemento de bloco. Também são alteráveis as margens internas e externas, larguras de borda, cor da borda e estilo de borda, de cada um dos 4 lados de uma caixa individualmente. Porque sim, você pode, por exemplo, deixar a margem esquerda sólida e a margem direita tracejada. Elas não precisam necessariamente parecerem todas iguais. Começando então com o estilo da borda, que seria configurado pela propriedade border-style. Então, vai configurar o estilo da borda. Você tem 2 sintaxes possíveis. Lembrando que, considerando um elemento de bloco, ele tem 4 lados. Então, ele tem o topo, ele tem a direita, embaixo, esquerda, que em inglês seria top, right, bottom, left. E aí você pode fazer o seguinte. Existem valores para essa propriedade que eu vou falar daqui a pouco. E você pode colocar, usando essa primeira sintaxe, esses valores em ordem. Que ordem? Começando pelo topo, passando depois para a direita, depois embaixo, esquerda. Como se fosse um relógio que começa no meio-dia e segue sentido horário. Ou seja, primeiro você colocaria o valor da propriedade border top style, que ia definir, por exemplo, o estilo da borda do topo. E depois o border right style, que ia definir o estilo da borda da direita. Depois o border bottom style, que é o estilo da borda de baixo, e o border left style, que é o estilo da borda da esquerda. Essas propriedades que estão aqui também existem individualmente, então ou você usa a border style e segue a ordem para setar os valores das 4 lados da borda, ou você pode usar as propriedades individuais, por exemplo, a border tracinho top tracinho style seta somente o estilo da borda do topo.
quais são os valores possíveis, que são valores que poderiam estar aqui, por exemplo. None, que é borda não visível, dotted, que é tracejado, dotted, que é pontilhado, dashed, que é tracejado, solid, que é sólida, double, que é dupla, groove, ridge, inset, outset, é mais fácil mostrando, que nem vou fazer daqui a pouco. Tá, a gente também tem a border bottom style, que possui os mesmos valores e só seta o estilo da borda de baixo, a border right style, que seta o estilo da borda da direita, e o border left style, que seta o estilo da borda da esquerda. A vantagem de usar as propriedades individualmente assim é que você não precisa lembrar dessa ordem aqui quando usando essa propriedade resumo, que é a border style. Lembrando, então a gente está usando top, bottom, right, left para localizar qual borda a gente está falando. Só que na hora de escrever a propriedade, observem que é border, tracinho, top, tracinho, style. Border, style, top não funciona. Então, a característica ali da palavra ali na propriedade que fala qual lado você está falando, vem no meio. Então, vamos ver isso aqui. A gente tem esse border style aqui, HTML. Eu vou abrir ele. Então, aqui, none, esse primeiro bloco aqui está configurado com none, que seria a borda invisível, que é o padrão. Dotted é pontilhada, que nem dá para ver. Dashed, tracejada. Solid é sólida. Double são duas linhas finas muito próximas uma da outra. Groove parece uma borda sólida, só que mais clara. Ridge, uma borda que... Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Que tem esse efeito aqui. Ela é um pouco saltada, mais fina ainda. A inset já parece que como se tivesse um bloco que tá... O outset, vou comparar o inset com o outset. O outset é como se ele estivesse saltando da página, o efeito que ele dá. O inset é como se estivesse para dentro da página. Você consegue com o efeito aqui da borda. Tá, daqui a pouco eu abro o HTML para ler tudo que configurou esse border style HTML. Tá, facilidades que você tem. Você pode usar o border style e 4 valores separados por espaço em branco em sequência. Lembrando qual é a sequência: top, right, bottom, left. Topo, direita, embaixo, esquerda, como se fosse um relógio, começando em meio-dia e seguindo sentido horário. E aí você coloca os valores separados por espaço em branco. E os valores não precisam necessariamente ser todos iguais. Então aqui eu estou setando os 4 lados. Essa parte aqui, tá, entre parênteses e itálico, claro que não faz parte do CSS, é só didático aí, tá? Esse código aqui é idêntico a esse aqui, que é usar as propriedades individuais, que seria setar border top style com solid, border right style com none, border bottom style com inset e border left style outset. Mas outra coisa, vamos supor que eu queria os 4 lados da borda com o mesmo valor. Solid, por exemplo. Você precisa escrever solid 4 vezes? Não. Basta escrever uma vez. Então você seta border style solid, que é a mesma coisa que fazer border top style solid, border right style solid, border bottom style solid, border left style solid também. Então esses dois códigos aqui são equivalentes. Outra coisa, imagina que eu quero a borda de cima e a de baixo com valor e da esquerda e da direita com outro valor. Você também pode usar só 2 valores para fazer isso. O primeiro valor vai ser o que a gente chama de bordas verticais, que são o quê? Quando você passa a sua mão da borda do topo para baixo, com a sua mão você faz um movimento vertical. Então, na verdade, por mais um pouco confuso que seja, as bordas que a gente está chamando de verticais aqui são do topo embaixo. E aí é o primeiro valor. Então, significa que topo embaixo vai ficar com inset e as outras são o outset aqui. As bordas que são esquerda e direita, quando eu faço um movimento com a minha mão, eu estou fazendo um movimento horizontal. É a mesma coisa que escrever border top style inset, border right style outset, border bottom style inset e border left style outset. Tá, eu vou abrir agora o border style HTML que eu estava mostrando agora há pouco, só para mostrar o HTML dele. Está aqui. Só ver o zoom aqui, um
ampliar um pouquinho. Tá. Aqui embaixo, os meus blocos div foram criados no Body simplesmente usando blocos divs com diferentes identificadores. Aqui no CSS, dentro da tag style, dentro do head, eu tenho algumas regras CSS. A primeira regra está aplicando a todos eles, ou seja, todos os blocos div. Eles vão ter largura de 100 pixels, altura de 100 pixels, por isso que eles ficaram quadradinhos, e margem de 10 pixels, para ficar um pouco mais visível, a largura da margem. Aqui, na verdade, que seria a margem externa ali de 10 pixels, de forma que eles não ficassem aqui grudados um no outro. Tá. A segunda regra aqui está falando que o bloco com o elemento com identificador none, que é o primeiro bloco aqui, vai ter border style none, que não visível. O outro, com o elemento identificado com dotted, vai ter estilo de borda pontilhado. O elemento marcado com dashed vai ter tracejado. Solid vai ter solid. Double vai ter um estilo de borda double. O elemento com identificador groove vai ter estilo de borda groove e por aí vai. Então, esse aqui era o código que gerou este visual aqui. Além de mudar o estilo da borda, e se você... Lembrando que a gente torna o estilo da borda visível quando você não usa você usa qualquer valor com exceção do none. Além do estilo da borda, a gente também consegue configurar a largura da borda. Com que propriedade? Border width. Então, com border width, a gente pode configurar a largura da borda de um bloco. E, novamente, você pode configurar a largura de cada borda da topo, embaixo, direita, esquerda, individualmente. Então, tem aquele mesmo esquema, como se fosse um relógio que começa meio-dia em top, passa para o right, passa para o bottom, passa para o left, que seria topo, direita, embaixo, esquerda. Você tem duas sintaxes possíveis, um esquema parecido, na verdade, idêntico com border style. Então, border width, você pode escrever os 4 valores da borda, separados por espaço em branco, então, da largura da borda, no caso, né? E aí você começaria com border top width, depois o border right width, depois o border bottom width, border left width. Ou você pode usar individual se você não quiser decorar essa ordem aqui. Então você seta a primeira usa essas propriedades, né? Você seta a border top width e quais são os valores possíveis. O tamanho, por exemplo, 10 pixels, ou seja, 10 px, 1 centímetro, 1 cm, ou os valores fin, que seria fino, medium, que é médium, e thick, que é grosso. A gente também tem a border right width, para acertar a largura da borda da direita, border bottom width, para acertar a largura da borda de baixo, e a border left width, para acertar a largura da borda da esquerda. Aqui no HTML é muito parecido com aquele border style HTML que eu estava mostrando agora há pouco, só que agora eu estou configurando o quê? Eu deixei as bordas todas sólidas e estou configurando a largura da borda. Então, aqui eu tinha um valor fin, aqui o valor medium, thick, e aqui foi usando tamanho, largura da borda com 20 pixels, que ficou bem grosso. E as mesmas facilidades que existiam para border style também valem para border width. Se eu quiser deixar cada largura da borda de cada lado diferente, eu posso escrever, por exemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 pixels. Então, valores separados por espaço em branco. O primeiro valor é do topo, o segundo valor é da direita, o terceiro valor é de baixo e o último valor é da esquerda, que é a mesma coisa que usar border top width com 1 centímetro, border right width com 2 centímetros, border bottom width com 3 centímetros e border left width com 4 pixels. Mas, se você quiser que a largura da borda dos 4 lados sejam iguais, você pode escrever só um valor, 5 centímetros, por exemplo. É como se você setasse cada uma das propriedades individuais com o mesmo valor, 5 centímetros. Por fim, o mesmo esquema de vertical e horizontal, que aí seriam 2 valores. O primeiro valor são para as bordas verticais, que são a do topo e a de baixo, e o segundo valor é para as bordas horizontais, que são da esquerda e da direita. Então, 3 pixels, 3px aqui é a mesma coisa que você tá border top width com 3px e border bottom width com 3px. E o 5px aqui, 5 pixels, é a mesma coisa que você tá border right width com 5 pixels e border left width com 5 pixels.
Então, em termos de facilidades, é o mesmo esquema da border style. Lembrando, border style, estilo da borda, border width é a largura da borda. E até agora a cor das nossas bordas estavam pretas, mas mesma coisa, dá para setar a cor da borda. Com que propriedade? Border tracinho color. E você pode deixar cada um dos lados com uma cor diferente. Lembrando, mesma coisa, também tem as propriedades individuais, que seriam border top color, border bottom color, border right color e border left color. E se você for usar a border color, que seria a propriedade resumida, tem que seguir aquela ordem, que o primeiro valor do topo, o segundo valor da direita, terceiro valor de baixo, quarto valor da esquerda, usando então a analogia do relógio, começa no meio-dia e segue em sentido horário. Valores possíveis que você pode usar aqui é o nome da cor em inglês ou um número hexadecimal que representa aquela cor. Lembrando que esses números, tabelas de cores usando números hexadecimais se encontra na internet, que nem eu já mostrei anteriormente. Por exemplo, se eu quisesse cada lado diferente, primeiro do topo, a borda do topo com cor verde, a borda da direita com cor vermelha, a borda de baixo com cor preta e a borda da esquerda com valor azul. Eu usaria border color, green, red, black, blue, separados por espaço em branco, ou as propriedades individuais. Lembrando que aí os modificadores aqui das propriedades individuais, que é o que eu chamo de top, right, bottom, left, vão no meio. Então, esses dois códigos aqui são equivalentes. Aqui eu escrevi essas propriedades individuais na mesma ordem da border color, que é a resumida, só para ficar mais fácil de ver que esses dois códigos são idênticos. A vantagem das propriedades individuais é que se eu tirar essas declarações aqui de ordem, continua funcionando. E se eu escolher um valor só, que nem navy, significa que eu setei a cor dos 4 lados com a mesma cor, navy, que é um azul naval, que é a mesma coisa que usar todas as propriedades individuais de cor de borda aqui, também com navy. Aqui eu não mostrei, mas aquele esquema de borda horizontal vertical também funciona. Tá, aqui eu tenho um border color HTML. Aqui tem parte do código HTML. Então, dentro do bar eu tenho 3 blocos, um com identificador dashed, outro com identificador solid e outro com identificador double. E aí tem um texto entre eles para ajudar a identificação, na hora que você vê aqui o visual. A primeira regra, essas regras aqui estão dentro de um bloco style dentro do head, tá? Então, a primeira regra está falando que todo bloco div vai ter largura 100 pixels e altura 100 pixels. Estou fazendo isso com as propriedades width e height. Por isso que virou esses quadradinhos de 100 pixels por 100 pixels. Vai ter uma margem externa de 10 pixels, por isso que eles não estão grudados aqui, tá? Tá vendo? Tem um espaço. É por causa dessa margem externa de 10 pixels. A segunda regra está falando que elementos com identificador dashed, que é o meu primeiro bloco, vai ter estilo de borda dashed, que é tracejado. Um valor só, todos os lados tracejados. E border color, que é a cor da borda, azul. Então, ficou todos os lados tracejados, todos os lados azuis. Já o elemento com identificador solid, que é o meu segundo bloco, vai ter estilo de borda solid para todos os lados, mas a cor são diferentes para cada um dos lados. E aqui eu setei isso usando as propriedades individuais. Border top color, azul. Border right color, que é a direita, vermelho. Border bottom color, que é a cor da borda de baixo, roxa, purple. Border left color, green, que é a cor da borda da esquerda. Green é verde. Então, ficou cada um dos lados com uma cor diferente, sim, você pode fazer isso. Por último, essa última regra aqui fala que elementos com identificador double, que é o meu último bloco aqui, div, vai ter estilo de borda double, que é esse estilo meio duas linhas finas próximas, que seria dupla, borda dupla, e cor de borda blue, para as verticais, que é de cima e de baixo, de topo e de baixo. E green, para as horizontais, que é da esquerda e da direita. E verde aqui. Existem propriedades atalho também. Se você for bom de memória, ok, pode usar. Mas elas só são úteis quando todos os lados têm valores iguais. Por exemplo, todos os lados têm a mesma cor de borda. Todos os estilos de borda de todos os lados é tracejado. Se você tiver diferenças individuais para cada lado, esses atalhos já não funcionam tão bem.
Então, você pode setar a do topo, usando essa border aqui, só se for sempre o mesmo valor. Então, você setaria, por exemplo, o valor de border wide primeiro, depois o valor de border style, depois o valor de border color. E existem as individuais de lado também. Aí você tem mais configuração, não precisa ser tudo igual. Que é o border top, só que aí você tem que botar o width primeiro, o valor do width, por exemplo, 10 centímetros. 10 centímetros é muito, peraí, 10 pixels, 10 px. Border style, que seria, por exemplo, dashed, e border color, por exemplo, blue, azul. E aí você colocaria outros valores para border bottom, que é de baixo, mas aí você tem que seguir essa ordem. Primeiro width, depois estilo, depois cor. Se você não consegue decorar essa ordem, use as que eu ensinei antes, também funciona. E essas são as propriedades que a gente aprendeu hoje. Então, teve a border style e as suas individuais para configurar o estilo da borda, valores possíveis none, dotted, que é pontilhado, dashed, tracejado, solid, que é sólido, double, que é dupla, groove, region, set of set, mais fácil olhando lá, explicar. Border width, que é a largura da borda, que é um atalho para configurar a largura da borda, valores possíveis thin, medium, thick. Ou o tamanho, por exemplo, uma unidade, px, que é pixel, pt, que é ponto, cm, que é centímetro. E também tem as individuais. E a border color, que também tem suas individuais, para alterar, configurar a cor da borda. Você pode colocar o nome da cor em inglês ou o número hexadecimal que representa uma cor. E é isso. Tchau!